A Cor da Cultura. Patrocínio Petrobras. Uma parceria Cepir, MEC, Cidan, Rede Globo, Fundação Palmares e Canal Futura. A senhora é daqui do Rio de Janeiro mesmo? Não, Maranhão. Eu sou de Florianópolis. Sou lagoana. Baiano. Sou amazonense. Esse mapa aqui é o mapa do continente africano. Eu queria que você escrevesse nesse contorno do mapa da África características físicas, psicológicas, preferências de gosto, culturais, que é uma herança dos povos africanos que formaram a cultura brasileira. Acho que todos nós temos, né? Tem alguma? Não, acho que em questão de religião, Escreve né? aqui pra mim, ó. Mais alguma? Não, essas seriam as principais. Então me explica, ancestralidade. A ancestralidade, principalmente uma questão religiosa. Então, a nossa visão de mundo, né, tem a ver com os nossos antepassados africanos. Eu fui criada dentro do candomblé, toda a minha família é do candomblé. Meus avós paternos eram africanos. Quando se fala nessa gente, sofrimento, né? Nesse povo mais afastado, e a gente tem saudades. Todo brasileiro tem alguma relação com a África? E agora? Pode ser que sim, pode ser que não, né, também. E por que algumas pessoas que têm dificuldade em reconhecer isso, você acha? E hoje em dia o racismo tá bem forte, assim, né, entre a gente. Então eu acho que algumas pessoas ainda têm vergonha de reconhecer a própria cor da sua origem, né? Você se conhece, sabe um pouco das suas origens, você sabe que o mais importante é você valorizar o que tem em você. A cor, o cabelo, isso aí não vai influenciar em nada. A minha cor pode ser parda, mas eu me caracterizo negro. Eu sou neto de africano, minha avó era africana. Então, baseado na vida que ela tinha e na vida que eu tenho hoje, eu me considero dentro de uma escravidão cultural, social, etc. A história da África não é a história da escravidão, né? Mas a história do Brasil é a história da escravidão. A senhora acha que todo brasileiro tem alguma relação com a África? Acho que tem, com certeza temos. Vamos dizer, uns 90% tem relação com a África, sim. Nós estamos interligados diretamente à África. Não existe isso, tanto na hereditariedade como em todos os aspectos. Boa parte do que pensamos, do que respiramos, do que vemos no Brasil foi fruto do trabalho escravo, né? Então, assim, acho que o povo brasileiro tem uma grande dívida, né, com milhões de homens e mulheres que foram escravizados por quase 4 séculos. Tem muitos preconceitos ainda que eu acho que não deveria ter, porque somos, né, um povo livre. A gente julga sem saber direito realmente o que é a África. A grande contribuição dos africanos não foi o acarajé, não foi a capoeira, né? Não foi o samba de roda, não foi o baile charme, nem o funk. A grande contribuição foi o trabalho, né, que conseguiu, ajudou muito a gerar um desenvolvimento, construir, gerar esse movimento no país. Por mais que a gente insista em colocar um oceano de distância entre a África e nós, ela é muito mais perto do que muita gente imagina. Cada um de nós brasileiros tem um pouquinho de África no ar que respira, na sua alma, na sua vida. Aqui no CG, o Colégio do Gama, a ancestralidade é um assunto antigo. O tema já é trabalhado na escola há 5 anos. O assunto passa pela formação dos professores, pela participação da comunidade e pelo dia a dia dos alunos. O que eu queria saber de vocês é a relação de vocês com a vossa ancestralidade, não é? Se vocês têm algum relato, alguma história, uma memória que lhes relacione a sua família, aos seus ascendentes, a sua ancestralidade. Posso dizer assim, sou de lá, de África. Se eu não sou de lá, meu tataravô, minha bisavó, eles são de lá com certeza. Na minha família, sou do Centro-Oeste, sou do Goiás, é muito proibido falar de negritude. Muito proibido falar de escravatura ou de escravidão, muito proibido. Porque somos cristãos. Minha mãe hoje tem 86 anos, está em uma cadeira de roda por conta de um AVC.
Mas sempre a vi benzendo crianças na minha rua, levantando espinheira caída, benzendo de quebranto. Sempre a vi fazendo aquele sincretismo religioso. Que tipo de sincretismo? Sexta-feira, umbanda. No sábado estava na igreja evangélica e no domingo na igreja católica. Convivemos sempre assim dentro da nossa casa, mas nunca foi nos dito que era ancestralidade. Fala um pouco das atividades que a escola promove para contribuir para o debate, né, sobre a educação de valores afro-brasileiros, não somente, né, educação da temática étnico-racial. No primeiro ano, esse aluno trabalha com identidade. É um projeto que a escola faz voltado para ele buscar saber quem ele é, desde a sua infância até os dias atuais. Então, ele busca saber quem eram os seus bisavós, quem eram os seus avós, as histórias da sua família. E a partir dali, ele traz essas histórias, monta um caderno onde existem algumas perguntas, em que a partir dali a gente começa a trabalhar esse processo de identidade. Quem é ele? Da onde ele veio? O que ele fez? O que a família dele fez? E o que ele tem que fazer daqui para frente? Esse é o projeto de identidade. Vocês conversam assim de vez em quando com os pais? Já tiveram curiosidade de saber um pouco mais sobre o passado de vocês? Eu queria saber por que a minha bisavó tinha o cabelo liso. Aí ela foi lá e falou. Por que ela tinha o cabelo liso? Porque ela era índia, entendeu? Aí minha avó nasceu assim, mais puxando pro pai, com o cabelo mais enrolado, crespo assim. Aí depois que ela me contou a história, foi que eu queria cortar o cabelo pra ficar igual. Ah, é? É. Teu cabelo antes era como? Era liso. É mesmo? Quanto tempo atrás? Porque eu passava alguns produtos, entendeu? Aí ele ficou liso. Não, eu fico admirado de querer deixar ele liso. É tão bonito teu cabelo, Pois assim. É porque quando a gente chega na escola, aí fica te chamando de cabelo de pichain, essas coisas. E quando a gente é criança, a gente não entende muito. Aí a gente sofre. Aí foi que eu quis ter um cabelo liso. E depois que eu vi que ele tava ficando bonito e que era minha identidade mesmo, depois que eu tinha visto uma palestra na escola também, que a gente tinha que ter a nossa identidade, ter a nossa origem. Aí foi que eu quis cortar o cabelo e ter minha negritude. E você, Lara, teu cabelo é lindo também, hein? Faz tempo que ele tá assim, não tá? Porque já tá grande. Tem uns 2 anos mais ou menos que eu comecei a usar meu cabelo assim. E foi por bastante incentivo da minha mãe, porque ela via que eu ficava sofrendo pra alisar o cabelo. Tu também alisava o cabelo? Alisava. Que coisa, né? Ela ficava vendo, não, deixa seu cabelo crescer, vai ficar mais bonito. Até que um dia eu decidi mesmo, não quero mais meu cabelo assim. Eu via tantas pessoas com cabelo natural que era tão bonito, eu pensei, o meu também pode ser assim, meu cabelo é assim, o que eu tô fazendo com ele? Acho que foi uma das melhores decisões assim, que eu tomei na minha vida. Por quê? O que te trouxe essa decisão de bom? E mais pela liberdade de ter o cabelo do jeito que eu quero. Como ela falou, a gente costuma sofrer muito quando a gente é criança em relação a isso. Pelo volume do cabelo, as pessoas olham estranho. Mas a gente acostuma, a gente é assim, né? Não precisa mudar porque as pessoas querem. Hoje em dia já tem certeza que o cabelo assim é mais bonito do que alisado, né? Com certeza. Sem dúvida, né? Então, Tássila, Laura, o cabelo de vocês está lindo, deixem crescer. Eu também vou deixar crescer o meu, tá? E já que você é professor da área de exatas, né? De que maneira a educação sobre os valores étnicos raciais dialoga com as suas disciplinas? Em 2012, num trabalho de conclusão do 3º ano aqui no colégio, foi feito um trabalho com o seguinte objetivo, e eu estava coordenando esse trabalho, né? Era que nós pudéssemos dividir a história humana no sentido clássico, né? As 4 épocas, Antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea, e fazendo um trabalho onde todas as 4 disciplinas naturais estivessem juntas, né? A matemática faria com um desses períodos, a física com um desses, a química e a física com um desses períodos. E nós pegaríamos todos os outros professores e tentaríamos relacionar
esses professores, essas disciplinas, nesses grandes momentos da história humana. E qual era a sacada que foi passada para os alunos? Era que eles pudessem buscar qual foi a grande contribuição, por exemplo, da física naquela era, que teve uma direta correlação e que mudou o pensamento na literatura, que mudou a filosofia, que corroborou para que a geografia do mundo mudasse. Então, a ideia era que os alunos pudessem ver que um fato físico, mesmo que nós não lecionamos isso, mas muda a história. Muda a história e passa por todos os povos, seja eles os asiáticos, os europeus, os africanos, muda tudo. Vou te perguntar se você tem uma experiência com seus ancestrais, de alguma maneira, né? Se histórias dos teus antepassados ecoam assim no teu ambiente familiar. Como é isso para você? A minha ancestralidade, ela grita o tempo todo. E a referência mais forte que eu tenho da minha ancestralidade é da minha avó paterna, né? De quem eu herdei esse anel, né? Que assim é o meu bem mais precioso, não porque ele é uma joia, né? Mais um anel de formatura, mas porque ele é a lembrança da luta dela como mulher, como professora, né? Como mãe. A minha avó, ela não deixava que a gente esquecesse as raízes, né? E que a gente se orgulhasse de quem a gente era. E assim, na minha família, a gente tem uma tradição das mulheres serem professoras. Só que eu não sou a primeira neta, né? Então, ela tinha prometido o anel para a primeira. Eu sou a segunda. A primeira neta, ela não fez o magistério, né? Ela concluiu um outro curso. E eu fui a primeira. Então, assim, isso me encheu de orgulho. Eu recebi com recomendações da minha avó, ela já havia falecido, de que o anel, ele era meu por direito, porque ela reconhecia na minha trajetória um pouco da história dela, né? Então, assim, eu trago isso para a minha vida hoje. Minha ancestralidade grita em mim. Eu sou os meus de ontem, né? E desejo que os meus filhos, os meus próximos, sejam um pouco de mim amanhã, né? O que eu puder deixar para aqueles por onde eu passar, então é isso que eu vou fazer. Para o senhor, qual é a importância da ancestralidade na cultura africana? Olha, a ancestralidade é um conceito fundamental, é uma coisa básica para pensar a cultura africana. A ancestralidade, ela abrange uma geração de pessoas, ela abrange um território onde essas pessoas moraram, as coisas que elas construíram, que elas aprenderam, os conhecimentos que elas adquiriram durante um espaço de tempo. É o grande aprendizado da história e da cultura que é guardada por uma geração, mas que ela transmite para a próxima por diversos métodos dentro da sociedade. Então, a ancestralidade é pensar o que nós fomos, o que nós somos e o que nós vamos ser no futuro. Eu acho que os valores da ancestralidade são transmitidos para os alunos de uma maneira apropriada? A ancestralidade é uma valorização do grupo essencial humano. O ser humano é um ser que aprende e se torna humano pelo aprendizado social, né? Esse valor é um valor africano difícil de praticar e que o Brasil está esquecendo. Nós estamos esquecendo, se você pegar 3, 4 gerações atrás, existiam valores sociais, comunitários, de solidariedade, tudo que nós, infelizmente, estamos perdendo, né? Hoje, com a Lei 10.639, uma oportunidade de rememorar as coisas que estão esquecidas na história do Brasil. E rememorando essas coisas, repraticando essas coisas, nós podemos fazer um avanço. Nós podemos aprofundar a alma brasileira, aprofundar as práticas brasileiras que deram certo, que foram importantes para a vida do Brasil e modernizá-las. A filosofia, a arte e as religiões africanas mostram que a vida não acaba no momento da morte. Valorizar as tradições ancestrais é uma forma de manter viva a nossa origem e a nossa história.
A Cor da Cultura. Patrocínio Petrobras. Uma parceria CEPIR, MEC, Cidan, Rede Globo, Fundação Palmares e Canal Futura.